Como está a organização financeira da sua empresa? Esse é o Empreenda SC Entrevista, um programa que visa trazer conteúdo de valor para você empreendedor. É um programa que conta com o apoio de Cemitério e Crematório São José, PHNX Consultoria Imobiliária e Arte Pro Comunicação Visual. É sempre uma honra a gente trazer pessoas aqui para compartilhar conhecimentos valorosos para vocês. E hoje está aqui comigo meu amigo Maicon, que é contador formado, né, Maicon? Proprietário da SV Contabilidade e especializado nessa área financeira para micro e pequeno empresários. Estou certo? Isso aí. Seja bem-vindo aí ao programa. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Obrigado, João, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como é que é o dia a dia que tu enxerga do mercado dos micro e pequenos empreendedores com relação às questões financeiras, de organização dos seus negócios? Tu que atende tantos empreendedores desse segmento, né? Então, João, a gente percebe muito que é um dos grandes desafios que o pequeno empreendedor tem, principalmente. Porque o brasileiro, em geral, ele se torna empreendedor não por vontade, muitas vezes, mas por uma necessidade. Então, às vezes é o mecânico, por exemplo, que abriu um CNPJ porque ele fazia no fundo de casa a mecânica, e agora, por causa de uma demanda e tudo mais, às vezes um contrato, ele precisa ter o CNPJ. E por causa disso, ele abre o CNPJ, passa a ter uma empresa do dia para a noite. E isso, ele não tem a mínima noção de como é que funciona a gestão do negócio, muitas vezes. Então ele vai gerindo como ele gere o negócio da pessoa física dele, né? E às vezes acaba se misturando. E aí acaba tendo alguns gargalos muito grandes. Então, cara, é um dos principais desafios que o pequeno empresário tem hoje em dia, que a gente percebe no dia a dia da lida com eles, né? Quais são as ferramentas necessárias para que um pequeno empresário organize as finanças da sua empresa? Assim? O que tu enxerga de mais importante que o empreendedor precisa saber fazer para poder saber exatamente se o negócio dele está saudável financeiramente? Porque é aquela coisa, o cara vai trabalhando, não vê dinheiro, né? Eu poderia aqui dizer para ti, cara, não, o cara tem que ter o melhor sistema de gestão do mundo. Mas, primeira coisa, se ele já não consegue nem gerir o básico do negócio dele, às vezes, imagina ele parar para alimentar um sistema, né? Então, o mínimo assim que ele poderia ter uma planilha, uma tabelinha, às vezes, já vi cliente nosso que tem empresa há mais de 40 anos fazendo controle em caderno. Coloca todas as entradas, todas as saídas, o que pagou de conta, e ali faz o acompanhamento. Por mais que ele tenha um sistema na empresa, o que ele leva em consideração é que ele tem no caderninho dele, porque é o que melhor funcionou para ele, né? Então, assim, o que seria o mais indicado para esse primeiro momento para o pequeno empresário? Cara, faz aquilo que melhor se adequa para a sua realidade, né? Não vem querer às vezes pegar, por causa que fulano disse que a melhor coisa é usar um sistema robusto. Cara, tu vai gastar dinheiro porque vai ter que fazer uma implantação, vai ter que aprender a mexer no sistema e vai ser mais difícil para te alimentar e usar do que parar para fazer o que você realmente tem que fazer, né? Então a minha dica inicial seria, faz o que melhor se adequa para ti. É um caderninho, uma caderneta. Já vi cliente nosso que ele fazia o quê? Um caderninho amarelo para contas no cartão que ele recebia, um caderninho azul para o que recebia do dinheiro e um caderninho vermelho para o que era no prazo. Funcionava pra caramba para ele. E aí ele consegue ter controle do que ele tem a receber e como tem a receber, né? Aquela pessoa que não conseguia, cara. Eu vou te dizer que eu não conseguiria. Eu sou muito mais fã de, às vezes, pegar uma planilha de Excel até um sistema mais básico ali, mas é realidade, né? Mas hoje tem no mercado alguns sistemas, né, Maicon, assim, que te auxiliam nesse tipo de fluxo de caixa, não? Tem. A gente utiliza dentro da contabilidade hoje um sistema para questão financeira, emissão de boletos e tudo mais, bastante prático. Clientes nossos utilizam outros, cara, eu não sei se é válido citar nomes, mas tem alguns meio comuns aqui, a propaganda direta que o pessoal faz. Fique à vontade, né? A gente ouve muito falar que a gente utiliza na contabilidade hoje é o OMI, né? Mas a gente tem clientes que utilizam Conta Azul, a gente também utiliza em outro negócio o Asas, né? Que é integrado com a plataforma. Então, assim, soluções tem, né? Mas alguns com valores acessíveis, né? Mas às vezes o pequeno empresário às vezes não tem nem sequer o conhecimento amplo, né, da parte de informática. Às vezes alguns não têm nem computador em casa, por exemplo, ou na própria empresa. Imagina então começar a utilizar um sistema que vai exigir uma alimentação mais adequada para um computador. Então, cara, às vezes a melhor alternativa é um livro caixa, que às vezes compra em papelaria, ou até mesmo um caderninho, como muita gente faz. Esse tipo de rotina é processo, né, cara? Como é que tu enxerga essa questão da implantação dessa cultura de processo? Tu com certeza teve clientes que começaram pequenos e se tornaram grandes, né? Ou médios, enfim, foram evoluindo de acordo com o faturamento, o crescimento da empresa. É super natural que isso aconteça, né? Tu percebe um padrão, assim, da preocupação de processo, ou como implantar essa cultura de processo dentro da empresa? Ou é só necessidade mesmo? Muitas vezes eu te diria hoje que no pequeno empresário a maior parte é necessidade.
existe sim uma parcela daqueles que querem implantar, que tenham a vontade. Às vezes ela fica na vontade e por causa da questão financeira não consegue avançar. E existem aqueles que conseguem, né? Agora, em dezembro a gente fechou um novo cliente que, cara, ele chega pra gente no final do mês, ele entrega certinho o relatório de quanto ele faturou, de quanto ele comprou, do que ele tem material de uso e consumo imobilizado dentro da empresa dele e uma prévia do imposto dele que ele calculou para dentro do sistema dele, né? É um caso comum que tu vai encontrar no universo de pequenos empresários? Não. Não é, sim. Não é. Mas existem aqueles que têm o anseio e vão fazendo, porque também não adianta você querer fazer o dia para a noite. Né? É uma coisa que ela é lenta, ela vai tendo etapas, porque você tem processos. Né? Então, se você quiser fazer tudo de imediato, você vai se sobrecarregar e vai acabar abandonando o projeto. Porque você vai, tá fazendo a implantação ali, mas tem que, de repente, atender um cliente da tua atividade fim. Né? E daí você vai dar prioridade para a atividade fim. Claro, tem que faturar, né? E às vezes você não tem capacidade financeira naquele momento para pagar uma pessoa para cuidar disso. Né? Vou colocar um assistente financeiro, por exemplo, para cuidar somente dessa parte do sistema. Né? O pequeno empresário, muitas vezes, ou ele não tem a capacidade financeira para isso no momento, ou ele não enxerga a necessidade. Esse não enxergar a necessidade é um problema, né? Umas coisas que eu vejo, assim, Marco, tu trabalha com... Né, acho que a gente pode entrar um pouco nesse assunto da contabilidade também. Duas perguntas, na verdade. Uma, assim, primeira pergunta. Como que o cara abre uma empresa? Vamos responder essa pergunta, porque tem gente que não faz nem ideia, né? Tipo, beleza, eu procuro a contabilidade, mas e aí? O que precisa ter? Como é que funciona esse processo? Eu vou pro caminho dos ME, que o pessoal chama de microempresas, tá? Não vou falar de MEI e nem de empresas que são de portos maiores, porque não é o foco aqui, né? Da nossa conversa. O MEI, ele tem um teto de faturamento, só pra gente contextualizar. R$81 mil por ano, né? Não são todas as atividades que são permitidas, né? Ele tem limite de faturamento, somente um funcionário ele pode ter. Se ele passar de 81 mil por ano até 96 mil, 97 mil ali dentro do ano calendário, se estiver aberto o ano inteiro, ele pode se manter até o final do ano como MEI e no ano seguinte ele vira uma ME. Se ele tiver que contratar mais de um funcionário, ele também tem que deixar de ser MEI naquele momento que ele contrata o segundo funcionário. E aí é uma migração, mas não é automática, tem que ser um processo também. A gente sempre indica fazer um processo mais completo, que é a alteração contratual, transformando de empresário individual para uma sociedade limitada unipessoal, né? Porque daí tem uma proteção jurídica também, porque o MEI acontece o quê? Tudo que acontece no CNPJ do MEI se mistura com a pessoa física dele, porque é um capital destacado, né? Então é a pessoa física dele exercendo aquela atividade. Quando ele se transforma para uma ME e ele passa a ter uma alteração contratual transformando em uma sociedade limitada unipessoal, por exemplo, que é de um sócio só, que agora é possível, a gente tem uma proteção ao negócio. Caiu a tal da Eireli, né? Isso, ela migrou para SLU, né? Então, com isso acontece que eu não faço ideia do que seja. SLU é a Sociedade Limitada Unipessoal, um sócio de uma sociedade de um sócio só. É uma limitada de um sócio só. Isso, em resumo é isso. Mas dá uma proteção. Se você porventura teu negócio fizesse ali tuas dívidas para fazer o teu negócio e tivesse problemas financeiros no médio prazo, a tua responsabilidade ela fica limitada ao teu capital social. Né? Teu capital social foi R$20 mil. Beleza, tu vai responder pela tua pessoa física aqueles R$20 mil. Tu blinda a tua pessoa física. De certa forma, né? Mas como é que o cara abre essa microempresa, então? Vamos voltar. Cara, vamos falar da abertura. A primeira coisa que a gente sempre pede, a gente apresenta toda a documentação necessária, faz as consultas na prefeitura, primeiramente, para ver se a prefeitura libera no endereço, né? A atividade fim. Porque muitas vezes... Tipo assim, pra gente trazer pro mundo real. O cara tem uma mecânica lá atrás de casa, ele vai te mandar, cara, eu tenho uma mecânica, ele vai te mandar as documentações pessoais dele. IPTU com os dados do local, a atividade, pede pra prefeitura. A prefeitura pode fazer, pode, liberou. Beleza, vamos tocar ficha. Não pode por causa que a região da tua casa lá não permite. Daí o cliente ou vai ter que buscar uma alternativa de outro endereço, né? Ou vai ter que abandonar a ideia. Em resumo, assim, ou ele abre o CNPJ em outro lugar. E daí tem umas questões, dependendo da atividade, acontece o quê, né? Mecânica, que tem fluidos e tudo mais. Poxa, ele vai ter que fazer às vezes alguma licença ambiental. Em alguns casos tem que ter licença ambiental. Alguns municípios exigem licença ambiental de atividades que não são poluentes, por exemplo. Então cada município é uma situação. Vamos falar de Blumenau? Cara, Blumenau em geral é bem tranquilo. Assim, a gente recentemente tem aberto empresas em microempresas em menos de uma semana para estar emitindo nota fiscal aí, né? Prontinho assim, liberado. Né? Então o cliente entregou a documentação, fizemos consultas,
ele faz o certificado digital dele e dos eventuais sócios, e a gente já faz todo o trâmite lá dentro da contabilidade, sem ter que ir em cartório, na prefeitura ou em qualquer órgão. Hoje é tudo digital, assim. Digital. Então, basicamente, o que ele vai precisar é te entregar as documentações básicas da empresa para e falar qual é a poder atividade fazer a dele, abertura. os nomes da empresa dele. Eu queria trazer um tema que, para mim, eu já vi isso com alguma recorrência. Existem aqueles casos, por exemplo, o cara é pintor, ele abre um MEI, né? E aí ele começou a faturar mais do que está chegando no teto do MEI, ele vai lá e pega a esposa dele e abre um MEI para a esposa, tá ligado? E aí, chegando no teto e tal, aí chega lá, ele abre um MEI para o filho, né? E aí, enfim, isso é super comum, já vi acontecer. Inclusive, tenho conhecidos que já fizeram isso. Eu te pergunto, qual é a desvantagem que esse cara tem? Qual é o risco que ele está correndo de não partir para a formalização e buscar realmente estar dentro daquilo que é o regular? A gente não recomenda. Existe, né? A gente sabe que existe. É raro, mas acontece com frequência. Até o bastidor riu aqui, ó. Vai, diretor. Mas existem alguns problemas. Primeiramente, vamos pensar na situação de uma eventual fiscalização, a Receita Federal ou qualquer órgão de fiscalização descobrir essa situação. Cara, eles vão pegar o retroativo, vão descaracterizar aqueles 3 CNPJs. Vão multar. Aí vira uma dor de cabeça muito grande. A gente teve um caso agora Porque recente. compõe grupo econômico, né? Acaba tendo desdobramentos. Às vezes não é por causa de uma fiscalização que pegam. Às vezes é, sei lá, um funcionário está com processo trabalhista. Porque o cara não tinha o funcionário registrado. Ou ainda, o casal se separa. E aí ela quer saber. Daí começa a dar muitas vezes um ou outro não sabe como é que funciona. Então pode. A gente não recomenda. E daí também tem a questão. Comecei a crescer. Cara, é muito mais fácil tu administrar um único negócio do que administrar 3 negócios diferentes. Claro, é 3 conta bancária, 3 CNPJ para emitir nota. Então assim, o pessoal vai me nessa linha de levantar juntos. Aquela coisa, né, de... em qual empresa eu vou emitir a nota hoje, né? Daí o cara vai lá, se perde, daqui a pouco o cara tenta fazer esse controle para se livrar de uma coisa, emitiu nota no outro CNPJ, passou o limite, daí é só choro, né? A gente teve um caso agora recente de um cliente nosso que ele foi pego, porque ultrapassou o limite do cartão de crédito. Sim. Né? Então, vendeu no cartão de crédito mais de 120 mil reais como MEI, o Estado foi lá e cortou, retroativo desde o início do ano. Hoje o sistema da Receita Federal, claro, também está bem mais robusto e a informalidade até é bom que assim seja, né? Que está muito mais, muito menos, digamos assim, tem muito menos informalidade, né? Porém, claro, um dos maiores custos do empreendedor, do empresário, é a questão tributária. A gente sabe que a questão tributária, ela pesa, né? O microempreendedor, ele em geral está no sistema de tributação simples nacional. Isso. Né? Tu tens noção, assim, tu lembra de números de simples, de alíquota, para a gente ter uma ideia para trazer para o público? Por exemplo, parte de quantos por cento? Vamos lá, comércio, em geral, parte de 4%, a indústria 4,5% e serviço parte de 6%. Se a gente tiver serviços regulamentados, eles podem variar de 6% ou 15,5% de alíquotas iniciais. Por exemplo, imobiliária. Né? Sim, imobiliária é 15%. Ela é 15% se a folha de pagamento for inferior a 28% do faturamento da empresa. Então, se a folha de pagamento for maior que 28%, ela cai para 6%. Cara, essas regras que quebram o empresário. E por isso Mas é que bem assessorado. E é por isso que é bom ter a contabilidade. A gente teve casos agora de clientes que a gente recentemente fechou um negócio que a contabilidade anterior metia 15% e o cliente estava pagando, às vezes, a mais por causa da falta de um planejamento tributário básico. Né? E que a gente, com uma conversa de umas 2 horas ali na contabilidade, a gente conseguiria mostrar para ele qual é o melhor cenário com simulações, inclusive. Cara, então a assessoria realmente ela é fundamental para quem está buscando. Quais são os outros regimes tributários? Só para a gente dar uma pincelada. Vamos lá, a gente tem o MEI, que a gente falou que ele é uma parte do Simples Nacional, né? Daí tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Né? E essas outras tributações são mais para negócio de maior faturamento, né? Habitualmente eles estão para negócio de maior faturamento, né? Porque eles poderiam ser utilizados por menor faturamento, só que exige uma burocracia maior, um controle maior e que acaba ficando muito custoso para pequenos negócios, né? Mas acaba partindo para a obrigatoriedade do lucro presumido ou lucro real acima de 4.800 quando sai do Simples, né? Daí pode optar, e do lucro real em si, se não me falha a memória agora, são 78 milhões anuais. Então daí passa a ser obrigatório o lucro real.
Maico, para a gente fechar, eu queria que tu deixasse uma dica prática para um empresário, o mecânico, o pintor, o eletricista que está lá, uma dica prática que ele pudesse executar para tentar organizar um pouco a questão financeira dele e, enfim, organizar a questão de custo, né, e etc e tal. Primeiro básico, né, é elencar o quanto você fatura e o quanto você gasta todo mês. Porque aí você começa a conseguir mensurar e conseguir entender o que você pode fazer para melhorar a tua eficiência de custo ou também onde você pode ter mais potência para faturar mais, né? Após isso, começar tantas negociações com fornecedores, revisar os contratos, porque às vezes o pessoal está gastando dinheiro à torta direita porque tem um contrato de internet ou telefonia antigo e que não foi e poderia ser renegociado e ter uma economia boa. Quem né? nunca? Também observar muito a questão, que é a habitualidade prática, comum na verdade, do comerciante principalmente, de antecipação de cartão. Né? Ele antecipa todo o recurso que ele tem para receber daqui 10 meses, ele antecipa imediato porque precisa do fluxo de caixa. E às vezes ele está com uma empresa que antecipa uma taxa altíssima e ele tem alternativas no mercado. Que era até mais barato ele pegar um financiamento, alguma coisa assim. Muitas vezes sim. Né? E daí tem outra coisa, né? O pessoal adora o cheque especial. Cara, cheque especial tem a partir de 3, a gente estava vendo ainda essa semana da Via Crédito, está a partir de 3,11% mais TR, enquanto os empréstimos dele estão na faixa de, acho que é 1,5, alguma coisa assim por mês. Então, se você tem capital e score para pegar um empréstimo, pode ser muito mais interessante. Cara, muito obrigado por ter vindo aí, eu fico honrado. Mais uma entrevista, né? Segunda contigo. Mas a outra já faz uns aninhos, né, cara? Já. Brigadão, né, de coração ter vindo aí, a gente está iniciando essa parceria e tenho certeza que a gente entregou valor para nossa audiência aqui. Conta sempre comigo. Valeu. Esse foi o Empreender Sem Entrevista, mais uma entrevista para você aí que está empreendendo, buscando soluções. Devagarinho a gente vai trazendo novidades aqui para vocês, muito conteúdo prático e qualidade realmente. Você que é micro, pequeno empresário, fica antenado na nossa audiência, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo que a gente vai trazer daqui para frente. Esse episódio contou com o apoio do Cemitério Crematório São José aqui de Blumenau, PHNX Consultoria Imobiliária e Arte Pro Comunicação Visual. Você que está nos assistindo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Essa pequena ação que você faz ajuda muito no nosso trabalho, na entrega desse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Você que está nas plataformas de streaming, da mesma forma, pedimos seu like e compartilhe com seus colegas também. Forte abraço, muito obrigado pela sua audiência.